Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Quem vos fala é o professor Alex Silva e você está na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar início hoje ao estudo 2 da revista Práticas Bíblicas, edição 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o tema é a Igreja Incipiente. Contexto base em João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo de número 39. Nós temos uma proposta muito bacana. Cada semana um professor dará uma lição. Cada semana você vai ter uma pessoa diferente, uma linguagem diferente, um detalhe diferente para incrementar dentro do seu estudo, dentro daquilo que Deus quer te falar através dessa excelente revista e de tudo que ela tem para te dizer. Vamos dar início com uma breve introdução que a revista nos dá, narrando o chamado de 7 dos discípulos de Jesus. Os dois primeiros, Pedro e André, têm o seu chamado narrado em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22, onde eles estão lançando redes, eram pescadores de peixes, e Jesus chega para eles e diz que quer transformá-los em pescadores de alma. Um versículo muito conhecido, um versículo que fica marcado pelo seu contexto, e Pedro e André prontamente aceitam o chamado de Jesus naquele momento e seguem a Jesus, deixam tudo o que eles estão fazendo e seguem a Jesus. Tiago e João estão em uma situação um pouco parecida, não estavam lançando redes, mas estavam preparando redes. Isso nós podemos ver em João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. E prontamente também aceitam o chamado de Jesus, largam tudo o que estão fazendo. Eles estavam na presença de seu Pai, deixam a rede, deixam o barco, deixam tudo o que eles estavam fazendo, deixam a presença de seu Pai e seguem para viver o chamado que Jesus havia dado a eles. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós temos o chamado de Mateus, o publicano. Mateus estava na coletoria, Jesus chega para ele e faz a mesma proposta: Mateus, siga-me. Mateus prontamente atende o chamado de Jesus, eles saem dali e Jesus vai comer com os seus discípulos. E acontece algo que fica também muito marcado nesse texto. Jesus vai ter com os discípulos, vai jantar, vai comer com os discípulos, e chegam junto a eles publicanos e pecadores. A palavra relata desta forma. Ao ver essa cena, os fariseus chegam para Jesus e questionam. E aí Jesus dá uma resposta para eles que fica muito conhecida também. Jesus diz: olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os que têm saúde, porque não precisam de médico. Pelo contrário, eu vim para os que estão doentes. E Jesus completa um pouco depois dizendo: eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores. E aí, um pouco adiante, nós temos agora a história de Filipe, o chamado de Filipe. Jesus está indo para Galileia, e no meio do caminho Jesus encontra Filipe e dá uma frase muito simples para ele, diz algo muito simples: Filipe, siga-me. Filipe prontamente aceita também o chamado de Jesus e vai ter com Jesus e aceita aquele chamado que Jesus determinou para ele. Um pouco tempo depois, esse mesmo Filipe tem um encontro com Natanael, que é um outro membro aqui dessa história, dessa introdução. Filipe chega para Natanael e diz: achamos aquele, eu achei aquele, eu encontrei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. E Natanael tem uma reação um pouco inusitada, que nós vamos entender um pouco mais para frente no decorrer da lição. Ou seja, Jesus chamou os seus discípulos naquela situação. Não foi uma escolha de Pedro e André, não foi uma escolha de Tiago e João, não foi uma escolha de Mateus, assim como não foi uma escolha de Filipe, Natanael e os demais discípulos. Foi uma escolha de Jesus. Jesus determinou que iria chamar Mateus e Filipe, que iria chamar Pedro e André, que iria chamar Tiago e João. Ou seja, Jesus determina qual vai ser o nosso chamado. Jesus determinou qual seria o chamado dos discípulos. Jesus determinou quais seriam os discípulos.
E nós vamos entender agora algumas características dessa igreja, a igreja incipiente. Essa é a igreja que nós estamos estudando agora nessa lição. Vamos ver algumas características da formação, especificando 3 características da formação da igreja incipiente. A primeira, formada por discípulos. A igreja incipiente é formada por discípulos. Vamos entender o que é discípulo. Discípulo é aquele que aprende a disciplina de seu mestre. É significativo que quando Jesus chamou os 12 discípulos, seja qual for o significado do número, o seu propósito era tê-los consigo, formando uma fraternidade, o início de um novo povo. Ou seja, Jesus chama os 12 discípulos para que eles sejam pessoas próximas, para ter uma relação de fraternidade e de proximidade com aqueles discípulos. Pelo texto, nós podemos entender que o Senhor queria discipulá-los, ou seja, ensinar-lhes a sua disciplina. E aí nós temos um ponto muito importante que eu gostei muito da lição, pessoas que não se sujeitam à disciplina não podem ser discipuladas. Jesus afirmou que segui-lo implicava em adotar a sua disciplina. Ele identificou essa disciplina com aprendizado, jugo e descanso. Ou seja, um ponto importante. Se queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos aceitar a disciplina de Jesus. Logo, o contrário também é verdadeiro. Eu não consigo me tornar um discípulo de Jesus sem aceitar a disciplina que vem de Jesus. Os 12 discípulos, primeiro, aceitaram a proposta, mas ao longo dos tempos, Jesus foi mostrando a eles a sua disciplina e eles tiveram que aceitar para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Quando alguns discípulos de João Batista foram encaminhados a Jesus, sua pergunta a eles foi: o que vocês procuram? No tempo de Jesus, como hoje, havia demanda, expectativa pelas mais variadas filosofias, religiões e ensinos, escribas e fariseus procuravam detalhes da lei, oportunistas buscavam postos e poder, zélotes nacionalistas queriam um líder militar, uns almejavam servir a Deus, alguns poucos pecadores estavam à procura de perdão. Talvez, meio sem saber o que dizer, os 2 discípulos de João Batista perguntaram pelo endereço de Jesus. Para os judeus, a moradia era algo reservado apenas aos que mantinham relações de amizade, de intimidade, normalmente apenas os que fossem da mesma fé e ordem. Esta ideia é expressa, por exemplo, no Salmo 23, quando se demonstra o desejo de morar com o Senhor para sempre, onde o salmista diz que em todos os dias da minha vida eu voltarei à casa de meu pai. Quando se demonstra o desejo de morar com o Senhor para sempre, é exatamente o que esse texto diz, o desejo de se encontrar e de morar com o Senhor para sempre. No Salmo 27, 4, a súplica é por uma moradia, ou seja, uma relação de proximidade que dure todos os dias da vida humana. Outro bom exemplo da importância dada à questão da morada transparece no desejo expresso por Jesus a Zaqueu de pousar em sua casa, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 5. Ao fazê-lo, o Senhor está deixando evidente o seu prazer de compartilhar a intimidade daqueles que o procuram, ou seja, se nós procurarmos a Jesus, Ele terá prazer em compartilhar a intimidade conosco. Se nos tornarmos íntimos de Jesus, logo se tornará evidente a nós, público a nós, a intimidade que Jesus quer ter conosco. Algum tempo depois, 2 discípulos, no caminho de Emaús, mesmo sem saber com quem estavam caminhando, mas profundamente tocados pela palavra que ouviam, iriam pedir que Cristo permanecesse com eles, lá em Lucas capítulo 24, versículo 29. Então, quando os discípulos de João Batista respondem que querem conhecer a morada de Jesus, estão dizendo que desejam mais que um encontro casual. Eles não vieram apenas buscar uma bênção, vieram à procura de intimidade, proximidade, de desfrutar da companhia de Jesus, aprofundar no ensino de Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer que eles queriam se integrar, participar
e cooperar com a igreja incipiente, formada por Jesus. Ou seja, os discípulos querem morar com Jesus, querem intimidade, querem proximidade com Jesus. Se eu quero me tornar um discípulo de Jesus, logo eu preciso entender que eu preciso ser constante com Jesus. Percebe que não é possível se tornar um discípulo de Jesus sem ser próximo de Jesus. Não é possível se tornar um discípulo de Jesus sem estar frequentemente com Jesus. Percebe a ação dos discípulos e a ação de Jesus? Andavam sempre juntos, tinham sempre experiências juntos. Ou seja, a igreja formada por discípulos é formada por pessoas que têm experiências com Cristo, que têm experiências com Jesus, que têm intimidade e proximidade com Jesus. Agora vamos aplicar isso para a nossa vida. Quando nós nos dirigimos a Jesus, devemos ter em mente que Ele não espera de nós apenas um encontro ou um momento de espiritualidade. A expectativa deve ser por toda uma vida em Sua presença. Agora, pega para a sua vida. Qual tem sido a sua intenção ao se dirigir a Jesus? Um encontro ou uma vida de intimidade e discipulado? Será que hoje eu tenho vivido encontros com Jesus, encontros com Deus, ou eu tenho vivido uma vida de intimidade e discipulado? Logo, quando você se encontra com uma pessoa, dá para entender que ela não faz parte do seu convívio. Quando você marca encontros com alguém, ou quando você sai para se encontrar com alguém, logo você entende que essa pessoa não está no seu convívio naquele momento. Ela não tem constância com você. Então, hoje, muitas pessoas vivem de encontros com Deus. Vivem em momentos vãos com Deus. Ora eu quero, ora eu não quero, ora eu vou, ora eu não vou. Mas a proposta do Evangelho, a proposta de ser discípulo de Jesus é viver uma vida de intimidade, uma vida de proximidade, uma vida de discipulado. Se eu não tenho proximidade, eu não tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade, logo eu não sou um discípulo de Jesus. E se eu não sou um discípulo de Jesus, logo eu também não vou e não serei um discipulador, que é o que nós vamos entender agora no segundo tópico da nossa lição, o ponto 2, que é uma igreja formada por convidados. Jesus convida discípulos mesmo quando eles não estão bem certos sobre o que estão procurando, mesmo quando a timidez impede a expressão do que eles realmente querem. Digno de nota é o exemplo de André, que se destacava por ser o tipo de homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. Conseguia se sentir satisfeito desempenhando um papel humilde e honesto no grupo dos 12. Para André, toda a questão de procedência, lugar e honras carecia de importância. Tudo o que importava era estar com Jesus e servi-lo como pudesse. Por isso, no catolicismo, André é o santo padroeiro de todos aqueles que, com humildade, lealdade e sem remorsos, ocupavam um segundo lugar. André era aquela pessoa que nós temos muito hoje, nos nossos dias também. Pessoas que não estão à frente de algo. Pessoas que não lideram algo, não estão à frente de algo, mas que sustentam algo, mesmo não estando nos holofotes. Aquele grupo de pessoas que sustentam uma igreja em oração, mas ninguém sabe quem é. Aquele grupo de pessoas que sustenta a igreja espiritualmente, mas ninguém sabe quem é porque o papel dela não é estar entre os holofotes. É um papel parecido com o de André. Estar naquele grupo de pessoas que não se identifica com um perfil de liderança, que não se identifica com um perfil de estar à frente de algo, mas se identifica por fazer algo mais secreto, algo mais reservado. E o mais curioso em André é o que nós vamos entender a partir de agora. André se tornou o discípulo que sempre estava apresentando alguém a Jesus. Ele apresentou Pedro a Jesus. Seu testemunho é simples: achamos o Messias. Em João 6, 8 e 9, ele levou a Jesus o menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
E em João 12, 22, conduziu a Jesus os gregos que perguntavam por ele. Ou seja, André tinha um único desejo: compartilhar a glória do Mestre. André tinha um coração missionário, ele queria levar o evangelho, ele queria levar as experiências que ele tinha com Jesus para outras pessoas e apresentar a amizade que ele tinha com Jesus para outras pessoas. Ele queria levar as experiências e aquela amizade que ele tinha, aquela proximidade e intimidade que ele tinha com Jesus, ele queria levar para outras pessoas. No outro extremo está Cefas, ou Pedro, ou Simão, nomes diferentes para a mesma pessoa. Jesus não só vê o que é o ser humano, mas também aquilo em que este pode se tornar, as suas possibilidades. Cristo viu Pedro como era e viu o potencial líder que ele poderia vir a ser. Ao renomeá-lo, era como se Jesus lhe dissesse: dê-me sua vida e eu o converterei naquilo que você pode chegar a ser. Lembra lá quando Jesus disse para Pedro: olha, eu quero fazer de você um pescador de almas. Pedro era um pescador de peixes, era isso que Jesus estava enxergando ali. Se ele olhasse para Pedro naquele momento, só com o que Pedro apresentava, Jesus estava vendo que Pedro era um pescador de peixes. Mas Jesus vê naquilo que nós somos algo que nós podemos nos tornar. E ele enxergou em Pedro um pescador de peixes, alguém que poderia e tinha um potencial muito grande de se tornar um pescador de almas. E Jesus faz a proposta para Pedro, faz a proposta naquele momento, de ele se tornar um pescador de almas. Mas Pedro precisava transformar a sua vida. Ele precisava deixar a condição de pescador de peixes para se tornar um pescador de almas. Por isso Jesus, a revista nos diz: dê-me sua vida e eu converterei naquilo que você pode chegar a ser. Jesus faz esse convite para os discípulos. Percebe que em todos os discípulos Jesus diz: siga-me. Jesus os convida dizendo: siga-me. E o papel de cada um dos discípulos era simplesmente dizer sim, deixar tudo o que estava fazendo e seguir a Jesus, mesmo não sabendo o que Jesus havia preparado para cada um deles. Jesus convidou os discípulos para serem a sua igreja incipiente, mesmo sabendo que alguns não têm um talento especial para a liderança, como era o caso de André. Mesmo sabendo que alguns só darão o melhor de si se colocados em posição de liderança, como é o caso de Pedro. André não é uma pessoa que poderia ocupar, que não tinha um talento para ocupar uma posição de liderança. Agora, o contrário de André era Pedro, que era uma pessoa que poderia se destacar muito bem estando nos holofotes, estando em uma condição de liderança. Agora vamos aplicar isso para a nossa vida. Jesus escolheu pessoas de características bem diferentes para serem seus discípulos, como Pedro e André. Você tem entendido a necessidade de, como discípulo de Jesus, conviver com pessoas diferentes de você? Comente a respeito com alguém ou reflita agora ouvindo isso. Será que você está preparado, tem entendido a necessidade de conviver com pessoas diferentes de você? Imagina uma igreja onde todos são iguais. Imagina um mundo onde todos são iguais. Eu vejo muitas pessoas dizerem que o mundo seria melhor se todos tivessem a mesma característica, se todos tivessem os mesmos gostos, se todo mundo fosse igual. Agora eu vejo um outro público e eu faço parte do outro público que diz que o mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual. Pensa, nós só teríamos uma coisa, nós só faríamos uma coisa, nós só teríamos uma opção, porque o mundo inteiro vive a mesma coisa, porque todo mundo é igual e nós só temos uma opção. O mundo faz parte daqueles que todos gostam de andar de bicicleta, então não existiria carro. O mundo faz parte daqueles que só gostam de andar de carro, então não existiria a bicicleta. Mas não, conviver com as diferenças é: hoje eu quero andar de carro, mas amanhã eu quero andar de bicicleta e eu tenho a opção de andar de bicicleta porque alguém um dia teve um gosto diferente do meu e criou uma bicicleta. Percebe que a igreja do Senhor também precisa entender e que nós precisamos conviver com as diferenças. Nós precisamos entender que uns
nasceram para fazer algo e outros nasceram para fazer outra coisa. Essa é a proposta desse segundo ponto. Jesus convida os seus discípulos com características totalmente diferentes uns dos outros, mas é justamente isso que completa a ação de um em cima da ação do outro. Cada discípulo tem a sua característica, cada discípulo tem a sua ação. Pedro tem uma ação de liderança, agora André também faz a sua parte, mesmo estando mais tímido, mesmo numa posição de mais humildade, que é a sua característica. Então aplique isso na sua vida. Aprenda a viver com as diferenças e a entender que Jesus diariamente convida pessoas de diferentes perfis, de diferentes características para fazer parte da sua missão, que é propagar o Evangelho através da sua igreja neste mundo. E nós vamos para o terceiro ponto dessa lição, a terceira característica dessa igreja, que é uma igreja formada por pessoas imperfeitas. E é justamente nesse ponto que nós vamos entender um pouco da reação de Natanael quando se encontrou com Filipe e ele disse que havia encontrado Jesus de Nazaré. Vamos lá. Filipe, como André, não consegue se conter e compartilha com seu amigo Natanael que finalmente ele encontrara o homem a respeito do qual Moisés e os profetas haviam escrito. Tratava-se de Jesus, filho de José, um carpinteiro de Nazaré. Natanael imediatamente, preconceituosamente, duvida. De Nazaré? Não é possível. Moisés, no livro da lei, não cita esta cidade. É provável até que Natanael tenha citado o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que afirma que o Senhor, Deus de Israel, levantaria um profeta semelhante a Moisés e que ele deveria ser ouvido com atenção. Ou seja, Natanael, desconfia de Jesus. Desconfia de que Jesus ao qual Filipe está falando seria o Jesus Cristo, justamente pelo fato de ele ter vindo de Nazaré. No primeiro momento, Natanael deixa com que a sua característica preconceituosa de que um pequeno defeito que surge agora nessa atitude de Natanael faz com que ele deixe de crer que aquele a qual Filipe está citando é Jesus Cristo. Os profetas falaram de um filho de Davi. Provavelmente Natanael sabia também de algumas das profecias messiânicas, como em Isaías capítulo 9, 6 e 7 e outras. Na mente preconceituosa de Natanael, Jesus não podia ser o Messias, nem o Mestre, sendo proveniente de Nazaré, uma aldeia insignificante. Ou seja, quando Filipe chega para Natanael e diz que teve um encontro com Jesus e que que seria o Jesus de Nazaré, ele desconfia, mas de Nazaré? Não é possível que o Messias, que o Mestre, que o Filho de Deus tenha vindo de Nazaré. Porém, o encontro com o Senhor muda completamente a vida de Natanael. Cristo não apenas o acolhe no seu círculo de discípulos, como também mostra àquele preconceituoso israelita que coisas maiores e mais sublimes que a compreensão fria da letra da lei, a partir daquele momento, seriam constantes na vida do discípulo. Ou seja, Natanael, ao ter um encontro com Jesus, ele entende que aquela atitude, que aquele defeito dele não pode mais existir, porque seria algo rotineiro, algo que ele não poderia mais olhar simplesmente pelas circunstâncias e levar ao pé da letra aquilo que está escrito. Agora uma aplicação para os nossos dias de hoje. Qual é o seu perfil de discípulo? Como André, você contenta-se em servir? Ou, como Pedro, você se considera vocacionado para a liderança? Como Natanael, você abriga preconceitos de alguma espécie? Ore para que o Senhor seja aquele que escolhe aonde você deve estar. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós não podemos mais ser preconceituosos, mas nós precisamos também entender que
todos nós, quanto igreja, temos alguns defeitos como seres humanos decorrentes do nosso pecado. Ou seja, a igreja incipiente também era uma igreja formada por pessoas imperfeitas. No meio dos discípulos, e todos os discípulos tinham em si um defeito, mas também tinham várias qualidades. Ou seja, a igreja incipiente também era formada por pessoas que tinham defeitos, por pessoas imperfeitas, mas pessoas que conviviam com Jesus Cristo, e Jesus fazia eles entenderem o real significado e a importância que eles tinham dentro do seu ministério, dentro da sua missão. Vamos lá. O primeiro ponto que nós estudamos: a igreja formada por discípulos. Nós precisamos entender que para sermos discípulos, nós precisamos compreender a disciplina de Deus, e não só compreender, mas colocar em prática, viver e adotar a disciplina de Deus nos nossos dia a dia. Ou seja, não conseguimos ser discípulos sem adotar a disciplina de Deus, sem ouvir e compreender. Logo, nós não conseguimos também sermos discipuladores se não adotarmos a disciplina do Mestre. Como eu vou passar algo que eu não vivo? Como eu vou falar sobre algo que eu nunca dei atenção para ouvir? Nós precisamos entender que Jesus está sempre convidando pessoas de perfis e características diferentes para viver o seu evangelho, para viver a sua missão através da igreja, que é propagar o evangelho. Portanto, nós, quanto igreja do Senhor, precisamos entender a conviver com as diferenças. Precisamos entender que nós somos pessoas diferentes, assim como aquele grupo de 12 discípulos, cada um tinha a sua característica e tinha o seu papel dentro da missão de Jesus. Nós, quanto cristãos, também temos o nosso papel, cada um de uma forma diferente. Uns vão participar do louvor, outros vão fazer teatro, outros vão pregar, outros não vão estar em posições como essas, em que aparecem em público, mas estarão orando, sustentando a igreja em oração. E é exatamente esse o foco de nós entendermos que pessoas diferentes trazem resultados diferentes e têm papéis diferentes dentro da proposta do Evangelho de Deus. Portanto, se Jesus te convidou, vá com as suas características. Pensa se André recusasse a proposta de Deus porque ele fosse tímido, porque ele era tímido. Não, pelo contrário, ele aceitou a proposta do Evangelho, ele aceitou a proposta de Jesus e se moldou para viver o Evangelho, para viver aquela proposta que Jesus tinha para ele, da maneira como ele se daria melhor. Assim como Pedro. Jesus entendeu que Pedro se daria melhor com um perfil de liderança. Logo, Pedro ficou com um papel de liderança, exerceu um papel de liderança porque isso era o papel dele, era o que ele tinha como dom, era o que ele era formado para fazer. Então, Jesus nos molda conforme as características que nós temos. E o terceiro ponto, a igreja incipiente, uma igreja formada por pessoas imperfeitas, pessoas que têm defeitos, mas pessoas que entendem que, acima de tudo, o evangelho precisa ser vivido. Natanael cometeu um erro inicial, mas depois ele teve um encontro com Jesus e entendeu que não era aquela forma que ele precisa. E eu deixo aqui um ponto muito importante dentro disso, em que eu escuto muitas pessoas dizerem: eu só vou para a casa do Senhor quando eu me consertar por completo. Só que esse terceiro ponto da lição nos deixa claro que Jesus quer um encontro com pessoas imperfeitas. Jesus não quer que nós, quanto seres humanos, tentamos o tempo todo sermos perfeitos para termos um encontro com Ele. Porque nós sabemos que isso nunca vai acontecer. O ser humano nunca será perfeito. Mas, logo, precisamos entender que, ao aceitarmos a proposta do Evangelho, precisamos fazer como os discípulos, aceitar e ir ter com Jesus da maneira como nós estamos, abandonando tudo o que nós estamos fazendo e seguir, mesmo sem saber qual é o real propósito de Deus ao nos chamar. Portanto, se você está vivendo uma vida imperfeita, se você é uma pessoa que se considera imperfeita, não tem problema. Jesus vai te moldar conforme as suas imperfeições, assim como ele vai te moldar conforme as suas características e as suas qualidades. Agora vamos para as considerações finais. Jesus formou a sua igreja convidando discípulos, pessoas de características diferentes e com imperfeições.
Ainda hoje, a igreja é formada de gente assim. Alguns contentam-se em apresentar o Senhor a outros, alguns gostam de funções de liderança. Jesus acolhe neste grupo mesmo aqueles cuja visão preconceituosa impede inicialmente a percepção da verdade, e mesmo os que se deixaram levar por um pseudo-saber transformado em obstáculo para o conhecimento pleno do Evangelho. Jesus determinou que estes discípulos, ao se multiplicarem e irem por todas as nações, fizessem outros discípulos, os batizassem e zelassem pela conservação de sua fé. Ele também garantiu que, ao fazerem assim, eles não estariam sozinhos, poderiam contar com a sua própria companhia até o fim. Ao entendermos essa missão como nossa hoje, entendemos que os discípulos de Jesus eram a igreja incipiente no Novo Testamento. Ou seja, Jesus lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando ele diz que vão e convoca a grande comissão dizendo vão e fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a entender a tudo o que eu lhes ordenei. E aí Jesus diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz para os seus discípulos e nos diz até os dias atuais que ele estará conosco. Ou seja, as características que nós enxergamos naquela igreja incipiente, em cada um dos discípulos, na história e na convocação dos discípulos, é uma história que se repete até os dias de hoje nas igrejas atuais. Hoje nós temos na igreja alguém que lidera, que é o pastor, um líder determinado por Deus para conduzir o seu rebanho, para conduzir as ações da igreja, para conduzir a pregação do Evangelho na primeira igreja batista da Ilha das Flores e toda a obra que Deus ordenou que fosse feita nesse bairro. Portanto, nós temos um líder. Nós temos outras pessoas que são o braço direito do líder. Nós temos outras pessoas que conduzem o ministério de louvor. Nós temos outras pessoas que conduzem o ministério infantil. Portanto, cada um tem uma característica diferente dentro do Evangelho. Cada um tem uma característica diferente, um papel diferente dentro da missão que Deus determinou para a sua igreja, que é propagar o Evangelho. Mas Jesus deixa claro para os seus discípulos e nos deixa claro também que dentro dessa missão ele estaria sempre presente. Assim como Jesus disse para os discípulos, ele diz, vocês terão sempre a minha companhia. Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, eis que eu estarei com vocês até os fins dos tempos, ou seja, nós sempre teremos a companhia de Jesus. Portanto, busque entender a sua vocação. Busque entender que você precisa ser um discípulo de Jesus e que ser um discípulo é adotar a disciplina de Deus, é adotar a disciplina do Mestre. Busque entender que você precisa conviver com as diferenças, que você não é um ser imutável, que você precisa sempre estar em constante mudança e se adaptando às condições que são determinadas por Deus, se adaptar a diferentes pessoas, a diferentes características, a diferentes públicos para poder conviver em sociedade, em comunidade e propagar o Evangelho. E busque entender que as suas imperfeições não são problemas para Deus. Pelo contrário, Deus vai te moldar para que você seja o seu melhor, mesmo com todas as suas imperfeições. Portanto, encerro essa lição dizendo isso para você. Esses 3 pontos. Uma igreja formada por discípulos, portanto, busque ser um discípulo, busque conviver com as diferenças e entenda que as suas imperfeições não são problemas para Deus. Pelo contrário, Ele vai te moldar da melhor maneira possível. Faça o seu devocional diário. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, textos que vão de encontro a tudo o que a lição nos ensina. Se vocês pararem para observar, todos esses textos aqui são mencionados dentro da lição. Portanto, se você fizer a sua devocional diária, no momento de você estudar a palavra, você vai estar ainda mais antenado com aquilo que Deus quer te falar através dessa lição. Dever de casa. Estude a lição 3 e faça também a devocional diária dela.
Espero você na próxima semana com a lição 3, é um professor diferente e temos certeza de que tanto eu quanto os demais professores serão muito abençoados, assim como você, tendo cada semana um professor diferente, uma linguagem diferente para te passar. Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te dê a paz.